Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. Hoje é Páscoa e esse é um dia reservado para nos lembrar da morte e ressurreição do nosso Senhor. Dia em que agradecemos pelo sacrifício que nos trouxe vida eterna, perdão e paz verdadeira. Jesus veio a este mundo, se entregou, cancelando a dívida que estava reservada para nós, vencendo a morte. O relacionamento com o Pai foi restaurado, o túmulo está vazio e o véu do templo está rompido. Agora nós estamos nele, nos movendo e existindo nele. Mas será que nós temos honrado esse sacrifício? Será que a cruz ainda nos move ou apenas nos emociona, nos comove? Qualquer pessoa pode se emocionar ao ver a cruz, a coroa de espinhos e a ressurreição. Qualquer um pode ter os seus olhos cheios de lágrimas por ouvir a respeito do amor, da perseverança e da misericórdia de Jesus. Isso não é mérito dos crentes, mas para nós, filhos de Deus, a mensagem não é apenas sobre emoção, mas sobre um caminho aberto, uma estrada reta e bem estabelecida. Para que caminhemos após a Cristo, Ele é o nosso exemplo, esse caminho se encerra na cruz, no sacrifício completo de quem nós somos. Em Marcos 1,35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar secreto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. E Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Nós abandonamos o lugar secreto, mas quando a Páscoa chega, postamos vídeos, enviamos mensagens e lembramos da cruz. Como se os nossos dias não precisassem refletir o que Cristo fez. Nós negociamos a intimidade, o tempo da intimidade, mesmo sabendo que Cristo deixou o exemplo, e exemplo não é opcional. Nós gostamos muito de falar do nosso Salvador, nos orgulhamos de saber que Ele é, de fato, o caminho, a verdade e a vida, mas está tudo bem só orar de vez em quando e jejuar apenas quando a provação chega. A verdade é que Jesus era Filho de Deus, tinha poder e autoridade suficiente para fazer qualquer coisa. Mas mesmo assim, antes de o sol nascer, Ele se escondia em um lugar de comunhão. Ele não precisava que Simão o avisasse a respeito das multidões, porque ele conhecia cada um que estava ali, os enfermos, os endemoniados, os feridos de alma. A demanda jamais acabaria, mas o urgente sempre se dobrava diante daquilo que era o mais importante: a presença do Pai. Mas será que as nossas demandas diárias são muito mais urgentes do que as de Jesus? O tempo a sós com Deus, por si só, já deveria ser suficiente. Ele não precisa nos dizer nada, nos dar nada, nem nos livrar de coisa alguma, mas sendo nosso Pai, Ele derrama vida, direção, identidade e respostas. Depois que Jesus foi avisado da urgência da hora, ele simplesmente decide ir para onde o Pai o direcionou, para outros povoados, e mais uma vez a urgência do clamor do povo se rendeu diante do que era mais importante. Porque afinal de contas, Jesus sabia exatamente que era para isso que ele havia sido enviado. Quem cuida primeiro do mais importante não fica perdido, não fica refém das urgências, nem se esquece da sua identidade, da sua missão. Pode se cansar, pode chorar, pode se entristecer, mas permanece, assim como Jesus foi capaz de permanecer. A Páscoa pode ser para você simplesmente uma bela história de como Deus nos livrou do inferno e do pecado. Mas se você gastar um pouco mais de tempo olhando para aquele túmulo vazio, verá que na verdade se trata de uma convocação.
e não dá para viver ressurreição sem cuidar daquilo que é mais importante todos os dias. Se você deseja viver essa realidade, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença, te agradecemos pela Tua presença, pela Tua verdade, pela Tua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo se manifeste nesta manhã, tocando os nossos corações e trazendo a realidade de quem Tu és, trazendo a realidade do Teu sacrifício e da convocação que o Senhor tem para cada um de nós. Te agradecemos pela Tua ressurreição, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício por nós e te pedimos que o Senhor transforme o nosso coração, para que a Tua presença, o Teu sacrifício não seja apenas emoção, mas venha nos mover a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e que Deus te abençoe.